nada me glorio a não ser da cruz de Cristo. Vejo o mundo em cruz pregado e para o mundo em cruz me avisto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensa como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre José Vieira, vigário-geral desta Diocese de Bonfim e cura de almas da paróquia de Santo Antônio e da paróquia de São José Operário. Reverendíssimas irmãs religiosas, missionárias da caridade, meus irmãos e minhas irmãs que me acompanham pelas redes sociais ou que congregados aqui na igreja a São José dedicada, celebram o 25º domingo do tempo comum. A palavra de Deus nos apresenta através do profeta Isaías, poderíamos dizer, uma das mais angustiantes profecias daquelas que foram feitas pelos antigos profetas de Israel. Isto porque as profecias, que geralmente estavam orientadas numa direção de exortação e de consolação, trazia um conteúdo profundamente difícil de ser assimilado. Isto porque Isaías descrevia a vinda de um servo sofredor. Interessante perceber
que Isaías não quis trazer no capítulo 53, nenhuma expressão das glórias do Cristo que haveria de vir. Não quis usar para convencer o povo acerca da iminência da vinda do Cristo, as realidades profundamente reinantes daquele que poderia abrir os céus e descer com todo o esplendor. Muito pelo contrário, Isaías vai falando sobre a figura de alguém que é tão sofrido, que está com a carne tão machucada, que os homens são incapazes de fixar nele o seu olhar, e embora não use este termo, os homens, olhando para ele, sentiriam nojo. E este era o servo de Deus. Já ali, o nosso coração se poderia surpreender na seguinte perspectiva: ora, como é possível que alguém que seja o enviado soberano de Deus, e a partir da nossa compreensão sobre a pessoa de Cristo nos nossos dias, dada a revelação pelas Escrituras, como é possível que alguém que participe da divindade de Deus e seja o próprio Senhor encarnado, venha a ter características de tanta dor, de tanta angústia, de tanto sofrimento, de tantas tribulações? Então, que o coração do homem, embora seja capaz de levantar dentro em si essas questões, começa a compreender, quando conhece a figura de Cristo, o que significava de fato as profecias de Isaías. E aí, nós fazemos um itinerário pela história de Jesus e chegamos antes mesmo da crucifixão do Senhor, a este diálogo surpreendente entre Jesus e os seus discípulos, em particular entre Jesus e Pedro. Jesus, ele queria como que compreender o que se estava dizendo ao seu respeito, porque a sua figura se tornava cada vez mais conhecida, famosa. Os homens acorriam a Jesus, porque ele estava operando milagres dos mais diversos na vida de muitos. Os homens sabiam, portanto, que aquele Jesus, que era filho de José e de Maria, não era um igual com os demais, porque aos cegos ele devolvia a vista, aos surdos ele devolvia a audição, aos leprosos ele recuperava a carne e a dignidade, aos mortos ele ressuscitava, aos sábios, aos fariseus, aos religiosos poderosos de seu tempo e até mesmo aos poderes temporais, ele desafiava sem temor algum. Aos espíritos imundos, ele operava com a sua voz, uma autoridade que fazia com que eles estremecessem e se retirassem em partida da vida de todos aqueles a quem oprimiam. É evidente que este homem, cuja vida era tão rica em prodígios, iria atrair para si uma fama, seja ela de que natureza for, positiva ou negativa. Havia até entre os inimigos de Jesus algum comentário sobre ele, ainda que fosse apenas no sentido da crítica ou da elucubração sobre quem viria a ser aquele homem. Jesus, para compreender um pouco como estava a sua fama e o que diziam os homens a seu respeito, perguntou aos íntimos de si: vocês que estão pelo mundo espalhados e me conhecem tão profundamente, que dizem os homens sobre mim? Quem dizem eles que eu sou? E eles começaram nessa discussão com Jesus a levantar uma série de palpites. Alguns dizem que tu és Elias, este profeta tão querido do antigo Israel. Outros, no entanto, dizem que tu és João Batista, aquele que veio como o precursor do Messias,
como se o Senhor viesse numa espécie de reencarnação ou de presença nova da profecia de João Batista. Mas Jesus não estava satisfeito somente em saber o que aqueles que o conheciam de modo distante diziam a seu respeito. Então faz a pergunta mais difícil para os próximos de si: e vocês que estão comigo, que acompanham de perto o meu ministério, que veem a minha conduta e o meu modo de operar, vocês me conhecem e sabem quem eu sou? O Espírito Santo estava naquele diálogo, e foi o Espírito quem tomou Pedro de um modo tão forte, que Pedro foi capaz de, não pela carne, mas no poder do Espírito Santo, revelar de um modo definitivo a identidade de Jesus. Pedro não disse apenas: tu és o Senhor. Pedro não disse apenas: tu és alguém que goza diante de Deus de grande autoridade. Pedro foi no cerne da identidade de Jesus: tu és o Cristo, tu és o Messias. E disse mais: tu és o Filho do Deus vivo. Claro, com a teologia que nós já possuímos em mãos, essas palavras não nos surpreendem, porque a nós é uma obviedade que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho do Deus vivo. Naquele tempo, no entanto, a grande expectativa dos últimos séculos era exatamente da chegada desta pessoa, e Pedro foi capaz de entender que Jesus era o servo sofredor de Isaías 53, o enviado de Deus. Mas Pedro esqueceu-se, por causa da concupiscência humana, de um detalhe: o servo descrito por Isaías não era somente enriquecido de poder e glória como ele gostaria. Foi então que Jesus, uma vez percebendo que eles já haviam identificado quem ele era, começou a preparar o coração dos discípulos para a grande realidade da cruz, e descreveu a eles o que viria a acontecer. Eu, para cumprir a minha missão messiânica entre vocês, vou precisar sofrer muito, vou precisar ser posto nas mãos dos homens, dos poderosos, vou ter que lidar com a concupiscência humana mais profunda, vou ter que enfrentá-los como que alguém sem força e sem impotência, porque somente no terceiro dia eu vou revelar a minha glória. Meus irmãos, Pedro, no entanto, não estava disposto à violência com que Jesus seria tratado, porque de algum modo sabia que, estando com o Senhor, toda aquela realidade da cruz também seria experimentada por ele. E Pedro quis por um instante negociar com Jesus para que os projetos redentores de Deus não fossem tão violentos assim e pudessem ser amenizados, reformulados. Pedro queria, de uma maneira totalmente pretensiosa, humanamente pretensiosa, refazer os caminhos de Jesus para que ele não tivesse que subir a Jerusalém, passar pelo Calvário, abraçar uma cruz, ser crucificado, humilhado, rejeitado, ofendido, despido de suas vestes e de toda a sua dignidade. Mas Pedro, quando ousou, agora não mais no espírito, mas na força da carne, fazer esta proposta a Jesus, o Senhor foi imperioso na sua afirmação. Não apenas corrigiu Pedro de um modo politicamente correto, amável, disse ao contrário com autoridade: afasta-te de mim, Satanás, porque as coisas que dizes não vêm do Espírito, mas vêm da tua carne.
Jesus exorcizou de Pedro aquela rejeição pela cruz e pelo sofrimento. O pior viria depois. Jesus não apenas exorcizou com esta palavra aquele espírito de conforto que Pedro queria viver em oposição à cruz, mas acrescentou aquilo que o coração daqueles que com ele caminhavam temia. Eu vou passar por tudo isso, é um fato. Qualquer situação que queira manipular o meu destino e o projeto de Deus é luciferina. E quero acrescentar: se vocês querem me seguir, e aí então Jesus estabeleceu os mais difíceis critérios para o seguimento. A culpa é de Pedro, no céu nós vamos brigar com ele. Primeiro critério: renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Primeiro elemento, talvez o mais difícil de todos, a renúncia de si. Se trata da capacidade de não levar em consideração os próprios desejos, os próprios sonhos, a própria finalidade de vida estabelecida por si como critério absoluto, para ser capaz de executar na própria vida os projetos de Deus, para além dos valores que nós mesmos abraçamos de maneira pessoal. É preciso assumir o projeto de Deus, tal como estava fazendo Jesus, ainda que isso pressuponha muita dor. O segundo critério: tome a sua cruz. Jesus não pediu que a cruz fosse suportada. Jesus não exortou que a cruz fosse aguentada de qualquer jeito. Jesus fez um convite que, para aqueles judeus que conheciam como se dava uma morte de crucifixão, era uma total loucura. Era como se Jesus não estivesse gozando das suas faculdades mentais, ao dizer que era necessário abraçar a cruz. Meus irmãos, eu vou dizer algo chocante, mas para que nós compreendamos como isso reverberou no coração dos discípulos. Para eles, que não compreendiam e não possuíam a chave de leitura de tudo o que viria a acontecer e do desfecho dos acontecimentos da salvação, era como se Jesus estivesse pedindo que eles abraçassem o instrumento do próprio suicídio, abraçassem o revólver com o qual se matariam, ou a corda com a qual se enforcariam, porque era justamente a cruz que viria a ser o instrumento da morte do Senhor. E ele estava pedindo que esta cruz, ela não somente fosse carregada como um destino desconfortável, que ninguém queria, mas já que veio, vamos nessa. Era preciso abraçar a cruz. Era preciso ter pela cruz um verdadeiro apreço. Por quê? Porque Jesus estava consciente que, tal como ele salvaria a humanidade pela via da dor, o mundo e os seus precisariam participar através dos sofrimentos da sua carne, qualquer que fosse o tempo em que vivessem, daquela redenção que fora trazido por ele e que ainda hoje é por nós participada. Então ele diz: se vocês forem capazes de renunciar a si mesmos, de abraçarem a própria cruz, agora sim, vocês podem me seguir. Eu imagino que no final dessa exposição de nosso Senhor, tão dura e aparentemente tão fria, os discípulos tenham repensado o seguimento de Jesus. Nós vamos continuar seguindo este homem que está nos oferecendo um caminho tão difícil? Nós vamos, porventura, continuar tendo por mestre este que nos faz propostas que não trazem ao nosso coração
nenhum tipo de consolo humano, conforto ou prazer. Nós vamos, porventura, continuar tendo como modelo supremo de conduta este que está querendo para nós o mesmo destino de dor e de crucifixão que ele terá? E os discípulos tiveram que responder interiormente a esta pergunta, esta que nós também nos fazemos tantas vezes. Quantos de nós não nos perguntamos através das visitas e dos acontecimentos da nossa vida se ainda vale a pena seguir a Jesus? Quantos de nós, diante do Senhor, não levantamos questões acerca da aparente ineficácia e poder de Deus? Quantos de nós tivemos em muitos acontecimentos a impressão de que o mal sempre vence, a impressão de que as arquitetações humanas são sempre maiores do que os projetos de Deus? Quantos de nós, em muitos momentos, não nos perguntamos por que é que os poderosos que não temem a Deus exercem um poder muito superior do que aqueles que procuram seguir ao Senhor com fidelidade e pureza de coração? Quantos de nós não perguntamos a Jesus por que é que temos que estar submetidos a quem não o conhece e não o ama de verdade? E é então que o Senhor nos oferece uma resposta através de uma promessa. Eu vou passar por tudo isso, disse ele aos discípulos, mas no terceiro dia eu hei de ressuscitar glorioso. Se nós, portanto, queremos experimentar na nossa vida a gloriosa ressurreição, o julgamento final e sermos por Deus coroados por vitória, nós precisaremos seguir Jesus, ainda que Ele permaneça em silêncio diante das nossas dores. Se nós acreditamos na escuridão da fé, que a pregação válida para salvar e redimir a nossa carne e a humanidade inteira é a pregação da figura de Cristo crucificado, nós vamos ter que caminhar, ainda que essas questões reverberem nos nossos ouvidos, por uma razão muito simples. Jesus já nos revelou de quem vinha essa inspiração, quando disse a Pedro: afasta-te de mim, Satanás. Diante das suas dores, portanto, diante dos seus sofrimentos e angústias, diante das mais profundas questões que você levanta interiormente, afasta-te de mim, Satanás. Porque estes sentimentos, porque estes pensamentos, porque estas questões, porque estas tentações, elas não nascem do Espírito de Deus, mas da carne humana enfraquecida por causa do pecado. E na medida em que eu me configuro a Jesus crucificado, eu sou capaz de dia após dia aceitar as humilhações que me vêm, aceitar os sofrimentos que me visitam, não porque nós gostamos e sentimos prazer na dor, não somos, graças a Deus, masoquistas, mas porque aceitamos de bom grado a promessa de Jesus, de que aqueles que me seguirem com fidelidade ao longo da sua vida, acreditando na minha palavra, seguindo as minhas indicações, ressuscitarão no terceiro dia. Só que tem um detalhe do qual nós não nos podemos esquecer, e embora detalhe, é fundamental. Para ressuscitar, é preciso morrer. Para sair do sepulcro, é preciso ter entrado. Para que haja glória, é preciso que haja dor. Meus irmãos, caminhemos, pois, parafraseando o autor da carta aos Hebreus, com perseverança
neste certame que nos é proposto, com o olhar fixo em Jesus crucificado, o autor e o consumador da fé, para que, morrendo com Ele nós venhamos a ressuscitar, e no terceiro dia toda dor terá valido a pena, e nós seremos por Cristo coroado com vitória, e poderemos celebrar de modo eterno as glórias que em nós o Senhor realizou por meio da sua cruz. Assim seja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, único Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. elevemos a Jesus, o servo sofredor, as nossas preces, para que com misericórdia Ele incline para nós os seus ouvidos e volva para nós o seu olhar. Nossa resposta: ouvi, Senhor, a nossa oração. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Pela Igreja Santa, fermento de vida e de salvação, para que procure a sua força na cruz de Cristo e seja sempre testemunha da esperança, oremos. Pelos governantes do mundo inteiro, para que Jesus Cristo lhes dê a graça de promoverem a paz e a justiça, oremos. Nossa oração. Pelos leitores e pelos ouvintes da palavra, para que o Filho de Deus lhes grave no coração que a fé sem obras é morta, oremos. Ouvi, Senhor, nossa oração. Pelos que não encontram sentido para a vida, para que as palavras e o testemunho de Cristo os iluminem na procura da verdade, oremos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Por todos nós aqui reunidos em família, para que saibamos caminhar no seguimento de Cristo, levando a cruz que não escolhemos, oremos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. Sobre este altar, vidas, frutos, dons, corações a se ofertar. Cantos festam, né, o Pai a esperar. Todos vêm pra celebrar. Sobre este altar, vidas, frutos, dons, corações a se ofertar. Cantos festam, né, o Pai a esperar. Todos vêm pra celebrar. Excessivo amor que nos constrange, que nos faz tudo derramar sem calcular. Tudo que nos destes por amor sempre será todo teu, ó Senhor. Pai, teu abraço nós
vida se refaz, onde o pecador encontra paz. Tudo que de graça recebemos vamos dar, com o pão e o vinho neste altar. Engrandeces nosso excessivo amor que nos constrange, que nos faz tudo derramar sem calcular. Tudo que nos destes por amor sempre será todo teu, ó Senhor. Pai, em teu abraço nossa vida se refaz, onde o pecador encontra paz. Tudo que de graça recebemos vamos dar, com o pão e o vinho neste altar. Engrandeces nosso nossa vida se refaz, onde o pecador encontra paz. Tudo que de graça recebemos vamos dar, com o pão e o vinho neste altar. Engrandeces nosso Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Sede propício, ó Deus, às nossas súplicas, e acolhei com bondade as oferendas dos vossos servos e servas, para que aproveite a salvação de todos, o que cada um trouxe em vossa honra, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso, compadecendo-se da fraqueza humana, Ele nasceu da Virgem Maria, morrendo no lenho da cruz, Ele nos libertou da morte, ressuscitando dos mortos, Ele nos garantiu a vida eterna. Por Ele os anjos celebram a vossa grandeza, os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz.
Deus do universo. O céu e a terra estão cheios da vossa glória, glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana.